Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. O nosso convidado de hoje sabe que ensinar transforma vidas e que cada aluno tem a sua história. E ensinar é isso mesmo, por meio do ensinamento, é muito mais do que na sala de aula, é um projeto de transformação de vidas. Nós vamos conversar então com Ademir Redondo, que ele tem muita informação e muita história boa para contar, inclusive, né, como diretor do Senai, vai trazer aí todas essas informações, como esses jovens vêm transformando as suas vidas por meio aí do aprendizagem. Ademir, em primeiro lugar, quero que você se sinta muito à vontade nessa casa. Aqui é uma conversa entre amigos, né? E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Mara. Olá a todos que acompanham, então, o Pod TV, o canal da Conversa Diária, aqui na Diário do Brasil TV. Mara, é uma honra, um privilégio para eu estar aqui sendo entrevistado por você. Para quem não sabe, eu já admiro o trabalho da Mara há muito tempo, nossa parceira de fazer diversas matérias, diversas histórias de alunos, né, Mara? Então, que honra estar aqui, viu? Digo, né, que é uma satisfação para todos nós, Ademir, porque realmente a gente sabe, né, do quanto você procura contribuir e transformar vidas. Por isso que eu já até fiz essa abertura, porque foi só um pequeno resumo, mas gostaria que você se apresentasse para nós. Quem que é Ademir Redondo? Comece ali do projeto ali desde a infância, né, adolescência, e como que chegou no profissional que vem inspirando tantas pessoas. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, e olha, minha história não é diferente da de muitas pessoas quando a gente fala, né? Vem de família muito simples, muito humilde. Eu sou nascido em Araraquara e meu pai, seu Francisco, e a minha mãe, Dona Maria, já faleceram já há muito tempo. Meu pai eu perdi, eu tinha 18 anos, né? Mas ele era pedreiro. E com 10 anos eu já era o servente de pedreiro. Nós somos em 4 irmãos, todos homens. Então a Dona Maria teve que passar um bom pedaço para cuidar de 4 meninos, né? Uma escadinha, 3 anos de diferença cada um, e eu era o mais novo. Então, foi muito legal, porque o mais novo tem aqueles privilégios, né? De receber as roupas dos maiores. Grande privilégio foi esse, né? Não é bem assim, não. Mas, enfim, tive a oportunidade, então, de crescer numa família simples, humilde, onde, com 14 anos, eu já tinha carteira assinada e comecei, gente, trabalhando num restaurante como balconista, garçom, para poder pagar um curso técnico. Então, a dificuldade era essa, falar, quero estudar, tem que arrumar um emprego e pagar o curso. Então, era assim que eu me mantinha e fiz eletrotécnica. Terminei em 1980 e quando eu terminei, eu estava em Araraquara ainda e tem uma empresa muito grande que na época era famosa, Villares. E a Villares era fabricante lá em Araraquara de ponte rolante, de sondas para Petrobras, de diversos equipamentos grandes, locomotivas. Então, eu terminei o curso técnico, entrei nessa empresa, peguei uma experiência gigante. E conheci uns jovens, Mara, que eram estagiários, aprendizes do Senai. Como eu não conhecia o Senai, eu fiquei encantado de ver, né? Bom, 15, 16 anos, mas já eram profissionais, e eu conversando com eles, falei, como que vocês estão aqui se vocês são menores, né? E eles falaram assim, nós somos alunos do Senai. Eu falei, onde fica? Não, o senhor tem que ir lá conhecer e tal, você, né? Eles chamam, era jovem. E aí, Mara, eu fui conhecer o Senai e fui muito bem recebido por um professor que ele me encantou e eu comecei a ser o aluno dele. Fiz o curso do Senai com esse professor Gilberto Momenté. Não vou esquecer, porque eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Ele enxergou em mim um perfil adequado para dar aula. E eu não me imaginava dando aula, né? Olha, gente, depois de 3 anos que eu terminei um curso de apenas 5 meses, ele foi na minha casa para falar, olha, em São Carlos abriu uma vaga e o diretor de lá está pedindo ajuda para Araraquara para encontrar um profissional numa qualificação que tem os pré-requisitos e não está achando. E você tem. Você não quer prestar? Falei, eu quero. Nossa, meu sonho é ser professor no Senai. E fiz a prova lá em São Paulo e consegui, então,
o melhor resultado e fui contratado pelo Senai de São Carlos, isso em 1986. Muita gente não tinha nem nascido, né? E aí, os anos se passaram, eu fiquei 5 anos em São Carlos, consegui uma vaga em Araraquara, que a minha família estava lá, voltei para Araraquara, né? Me casei com a Cláudia, ainda em São Carlos tivemos 2 filhas, a Suelen e a Gabriele. Então, quando voltamos para Araraquara, eu comecei a estudar, fazer pedagogia, fui fazer faculdade, depois fiz engenharia elétrica e prestando concurso no próprio Senai. E foi quando eu passei para coordenador de atividades técnico-pedagógicas, mas a vaga era em Presidente Prudente. E quando foi me sugerido essa oportunidade, eu não fazia ideia onde que era Presidente Prudente. Eu topei logo de cara, falei, deve ser perto de São Paulo. A hora que eu fui olhar no mapa, era lá no Biquinho, perto do Mato Grosso e também no Paraná. Então, vai eu para Presidente Prudente, já tinha aceitado a vaga, né? Mas foi um aprendizado, uma cidade maravilhosa, super bem recebido. E aí, dali, depois de 3 anos, fui convidado para vir para Jaú, que é vizinho aqui de Bauru, a Escola Técnica de Calçados, onde também eu tive a oportunidade, então, de me dedicar a uma área nova, né? E aí, fiquei 1 aninho em Jaú e já fui promovido, passei num processo e fui promovido a diretor no Senai de Bragança Paulista. Bragança Paulista, fiquei mais 3 anos. E em 2010, Mara, eu fui convidado para assumir a direção da Escola Senai de Bauru. Então, eu estou aqui desde 2010, já completaram 15 anos e eu estou muito feliz nessa cidade. Fui super bem recebido, tanto com a comunidade escolar, quanto com as autoridades da cidade, amigos. O Renato Zaiden me abraçou como alguém que estava chegando de fora, me sentia assim, fazendo parte da família Bauru. E estou aqui, então, né, no Senai já de Bauru há 15 anos, e a história minha no Senai já completaram 39 anos. Muito bom, que trajetória bonita de superação, de persistência e de bons resultados. E como que é para você, né, estar na direção como diretora aqui no Senai Bauru e contribuir transformando também a vida desses jovens, assim como a sua, né, foi transformada lá atrás, que você já citou para nós? Olha, Mara, eu tenho como meu exemplo a experiência que eu tive com esse professor Gilberto, que quando eu disse, né, ele foi na minha casa para falar, tem uma vaga para o Senai São Carlos. Eu aprendi, então, que o Senai é muito mais do que formar pessoas, é formar bons cidadãos e a gente acreditar, dar oportunidade, principalmente para aqueles que se esforçam e que às vezes não vê muito a oportunidade. E eu vim com essa missão, então, para o Senai, nesses 39 anos, sempre preocupado e buscando essa melhoria da minha atuação, para ter credibilidade e para que as pessoas realmente acreditem que a formação ela é transformadora, ela realmente abre portas e que, até comento, né, eu fiz engenharia, mas eu aprendi muito no Senai, não desfazendo a engenharia. E o Senai me abriu as portas antes de eu ter engenharia. Então, isso é importante para quem está nos assistindo, que às vezes você fazer um curso de qualificação, mas se fizer bem feito, se fizer com interesse realmente de aprender, estar focado, essa porta do emprego pode melhorar muito na sua vida. Acredite, você tendo condições de fazer tarefas que poucas pessoas aprenderam a fazer por falta de oportunidade, ou às vezes até por falta de interesse. Você mostrando o seu interesse, você vai ser reconhecido no mercado de trabalho. Mara, eu tenho muitos empresários que estão em contato comigo pedindo, olha, eu estou com falta de mão de obra. E todos os alunos que a gente vem formando, eu faço a consulta, está todo mundo empregado. Olha que bênção. E ao mesmo tempo me preocupa porque eu falo, eu tenho que formar mais, porque ainda está faltando. E falando em formar mais, quais são os cursos disponibilizados em Bauru e os mais procurados, inclusive, pelo mercado de trabalho também, os empresários, já aproveitando o gancho? Ótimo. Então, gente, nós temos
tipos de cursos. O curso de aprendizagem, o curso técnico e o curso de formação inicial e continuada. Muitas famílias que têm um aluno que está no Senai, que está com carteira assinada, ainda muito jovem, claro que a família vai se orgulhar, né? Porque fala, esse vai dar certo na vida. Então, eu me emociono nesse nível de falar, o Senai realmente transforma a oportunidade e a vida das pessoas, né? E agora eu vou puxar um pouquinho aqui para o meu lado, Ademir. Tá. Você mencionou sobre família, orgulho. Tem, inclusive, um sobrinho meu, Matheus, que ele foi aí um dos finalistas para um concurso que teve interno. Vou pedir para o Bruno, nosso produtor de vídeo, colocar aí para a gente acompanhar. Nossa, agora você me pegou no ponto fraco. Quero ver. Vamos ver. Vamos ver. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na PPG de Sumaré, no Centro de Treinamento Refinish, sediando um evento chamado São Paulo Skills. Evento esse que é voltado para a repintura automotiva, promovido pelo Senai. Confere aí as etapas dessa competição. A São Paulo Skills é a fase estadual, né, da competição World Skills, né, que acontece a cada 2 anos em um país diferente. Né? Esse ano aconteceu em Lyon, na França, e a próxima fase é em Xangai, né, na China, em 2026. O que está acontecendo aqui hoje? É a disputa da pintura automotiva. É uma dentre as mais ou menos 60 modalidades que existem. Então, a pintura automotiva ela é uma das modalidades possíveis, né? Assim como funilaria, né, que também tem dentro dessa gama de habilidades. A competição para os alunos ela é uma formação diferente do que um curso comum. Né? É muito mais profundo o conhecimento. Então eles saem daqui totalmente preparados para o mercado de trabalho. Né? Então eles não saem como um preparador, eles saem como um pintor. Né? E não só como um pintor comum, mas é um cara que consegue pensar além da pintura. Né? Então assim, é uma porta de entrada para o mundo de infinidades. Né? E aí a gente fez uma parceria de estar trazendo a São Paulo Skills aqui para o centro de treinamento. A infraestrutura aqui do centro de treinamento é perfeita. Né? Tudo que nós precisamos tem aqui, né? Desde produto, qualidade dos produtos, a gama de produtos que a PPG tem, cabine de pintura e inclusive técnicos capacitados, né? Para nos auxiliar e a fazer a competição. Bom, antes de eu começar a ser competidor, participar da Olimpíada, eu já trabalhava na área, trabalhava em oficina, ajudava meu pai. Cresci ajudando ele, na verdade, desde pequeno eu sempre me interessei, sempre ajudei ele, perguntava todas as coisas. Aí eu fiz um curso no Senai de pintura, até antes de fazer o curso ajudava ele foi me ensinando algumas coisas, aí eu aprendi a pintar dentro da oficina. Aí eu fiz mais cursos de pintura no Senai, aí eu fui me profissionalizando e fazendo mais tecnicamente, processo, tudo. Entrei para participar do curso e não sabia nada. Sei lá, já tinha gente que trabalhava em Embraer, pessoal que pintava avião, pessoal que pintava carreta, tinha até pessoa que pintava trem. Então, eu não sabia nada, sempre ficava um pouco quieto, mas ia me gerando dúvidas, ia perguntando, ia conversando um pouco aqui, um pouco lá, e assim vai. Aí eu fui gerando um pouco mais de conhecimento também. É um privilégio muito grande estar participando dessa competição, não só pela competição em si, mas por estar numa empresa multinacional que nós sabemos que é referência no mercado. Então, os 2 competidores que irão para o desempate no final do ano, tá? Serão Lucas Fonseca Marques e Matheus Carvalho Gomes. Os 2 estão na final. Parabéns a todos os competidores. Ademir, gostou da surpresa? E claro, né, isso que você vê na rotina, no dia a dia. Como que é para você ver os jovens indo para competições, tendo esse retorno, né? Tanto a família se orgulha, já vejo o seu olhinho aí, né, lacrimejando, porque você faz mesmo com amor. E muitos ainda vão para competições internacionais. Compartilha com a gente. É verdade, eu fiquei muito feliz de rever o Matheus Carvalho, pessoal. Ele treinava na Escola Senai de Bauru 10, 12 horas por dia, porque ele queria representar a nação brasileira e ele acabou ficando em segundo lugar. Quem ganhou foi um aluno lá do Senai do Ipiranga, mas é competição, a gente reconhece e respeita resultados, né? Mas é claro que a gente queria que o Matheus representasse São Paulo. A próxima fase vai ser a fase nacional e quem ganhar na fase nacional vai para a China no ano que vem, em Xangai. Então,
Era o sonho do Matheus representar a nação brasileira, mas, mesmo assim, ele não seguiu na carreira de competição, mas ele segue na carreira profissional que ele ama. E eu vejo nele assim, um potencial gigante, porque o trabalho que eles fazem é um trabalho super diferenciado e, como a Mara falou, né, os alunos eles querem representar a nação, porque eles já são orgulho da família, eles querem ser o orgulho da nação. Isso é muito gratificante, isso é transformador. Eu tive a oportunidade, Mara, de acompanhar alunos que foram em 2017 para Abu Dhabi, 2019 foram para a Rússia, para Kazan, e agora em 2024 foram para Lyon, na França. Independente do resultado que eles têm lá, mas eles são os melhores da nação. Já são vencedores. Já são vencedores. E todos que vão representar a nação fora, o Senai permite de serem contratados como assistente técnico, que é um trainee que, assim que tem oportunidade, eles são promovidos a professores do Senai. É a minha vida, eu vejo ali, né? Assim como aconteceu comigo, tem muitos alunos, então, que passaram pelo Senai como alunos e hoje estão dando aula no Senai. Excelente, Ademir. E até para quem quer também fazer inscrição, né, se dar essa oportunidade para si mesmo, para a família, representar o país, a nação, como você mencionou, como que faz? Mas olha, acho que vou chamar antes o nosso intervalo, depois você conta pra gente. Então, não saiu daí, pessoal, eu vou dar as dicas, hein? Já ouviram, né? Não saia daí, voltamos já. Estamos falando com Ademir Redondo. Até daqui a pouquinho. Voltamos com Conversa Diária, falando com Ademir Redondo, com esse profissional que contribui com a história de muitos outros, muitos jovens, inclusive, aqui no Senai Bauru. Ademir, antes de irmos para o nosso intervalo do Pod TV, do nosso Conversa Diária, até porque conversando que a gente se entende, então eu vou pedir a gentileza que você mencione como que essas pessoas, esses jovens, né, essas famílias podem fazer inscrição e para ter essa oportunidade, se dar essa oportunidade, inclusive, de participar de um preparo técnico, no caso aqui em Bauru. Olha, Mara, nós temos, então, diversas oportunidades, né? Como eu disse, tínhamos 3 tipos de curso, o de aprendizagem, o técnico e o de formação inicial e continuada. O de aprendizagem tem períodos certinho para serem feitas as inscrições, porque ele é universal no estado de São Paulo. Todas as escolas abrem no mesmo período, tem uma prova de português, matemática e ciências a nível de ensino fundamental, coisa simples. Pré-requisito, o aluno ter concluído o ensino fundamental também. Então, assim, de 14 a 24 anos é a idade que ele pode estar nesse programa de aprendizagem industrial. E agora, em setembro, nós vamos abrir as vagas. Para o começo de janeiro já ter as aulas. Então, você que está nos assistindo aí, começa lá no finalzinho de agosto já perguntar no nosso site, no nosso WhatsApp, ou entrar nas redes sociais, porque nós costumamos divulgar muito em redes sociais, tá bom? E esses cursos são gratuitos, de 2 anos, e a gente ajuda as empresas a contratar esses alunos. Então, é o top do top para esses jovens. Vamos tirar eles do jogo, vamos tirar eles do videogame, tirar eles da rua, e vamos pôr eles para qualificar, e já com a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, né, mamãe, papai? Está nos ouvindo aí? Vovô, vovó, eu sou vovô, né, Mara? Então, a gente se preocupa demais com o futuro dos netos, dos filhos, e eu costumo sempre incentivar vocês a falar, vai para o Senai, não fica para a rua, não, né? E nós temos muitas alunas hoje lá, muitas, né, Mara? A Mara tem ido lá, hoje em torno de 40%, 50% dos alunos nossos são meninas. Não tem problema nenhum, se dão muito bem, viu? Aí tem os cursos técnicos, que também é processo seletivo e que é logo após esses cursos de aprendizagem. Então, lá para outubro, abre os cursos técnicos. Qual que é o pré-requisito? Se for o curso a vaga durante o dia, ter terminado o ensino médio ou estar terminando agora já no fim do ano, porque as aulas começam só em janeiro, então pode estar terminando até o fim do ano. Se for a vaga à noite, aí tem que ter terminado o ensino médio ou também estar terminando. 2 anos, gratuito,
E tem a provinha de novo de português, matemática e ciências, só que essa prova vai ser a nível de primeiro ano do ensino médio, tá bom? Já os cursos que nós estamos com as inscrições abertas, esse é muito fácil. Se vocês entrarem no site nosso, que é bauru.sp.senai.br, depois dá para pôr a legendinha, né, Bruno? O Bruno está nos ouvindo lá, ele vai pôr. Aqui é ao vivo, gente, a gravação, eu vou aprendendo com eles, né? bauru.sp.senai.br, e você clica lá em Conheça Nossos Cursos. Aí está por ordem alfabética. Embaixo tem o número das páginas, nós vamos até a página 12, de tantos cursos que nós temos. Então, a ordem alfabética vai começar ali com alimentos, depois entra para confeitaria, e aí vai, né? Você escolhe qual é o curso que você quer e você clica lá em ver turmas. Quando você clicar em ver turmas, vai te falar qual é o dia e qual é o horário que estão abertas essas inscrições. E já aparece lá, se inscreva. Então, a maioria dos cursos que eu estou falando que vão abrir, já estão abertos, né? São ressarcidos, mas a gente parcela no cartão em diversas vezes. E como eu disse, é um pequeno investimento frente às possibilidades que vocês vão ter para o mercado de trabalho. Ademir, melhor explicado do que isso, realmente não poderia ser, né? Com incentivo, como você trouxe aqui para nós, mostrando, sinalizando. Além desses cursos que você já mencionou que aqui tem em Bauru, o Senai tem objetivo, pensa em trazer algum novo curso para cá? E pensando em universidade também, já tem alguns ventos aí soprando para mim. Primeira mão agora, hein, gente? Mas, na verdade, Mara, esse assunto é muito legal, pessoal. A Mara acertou em cheia qual é a novidade. Mara, acabei de fazer uma reunião com os empresários. São Paulo tem a Unisenai São Paulo, é um centro universitário. Nós somos aprovados pelo MEC para ser um centro universitário. E na capital e na grande São Paulo, nós já temos lá 21 cursos rodando, cursos superiores, né? A maioria tecnólogos. E agora nós estamos trazendo para o interior para mais 7 escolas, e Bauru é uma delas. Então, 600 e poucos municípios, Bauru já é um dos entre 7 escolhidos para ter um curso superior. E a reunião que acabamos de fazer com os empresários é justamente para apresentar para eles qual é a proposta e quais são os possíveis cursos, porque para os empresários, agora vocês vão entender que é muito legal. O Senai é mantido pela indústria e nosso foco é atender cada vez melhor a indústria. Nós temos nas indústrias um número muito grande de trabalhadores com nível técnico formados pelo Senai, ou às vezes pela ETEC, outras escolas parceiras que são todos muito bons, né? E esses técnicos, eles estão às vezes estagnados em conhecimentos, por quê? Porque não fizeram uma universidade, até porque não tem uma universidade focada naquilo que eles estão trabalhando hoje na própria indústria. Então, cada indústria vai poder indicar aqueles profissionais que ela queira investir. Ela vai pagar a mensalidade para o Senai, ou dependendo do conceito da própria indústria, né? Se ela tem uma metodologia lá de fazer 50% de bolsa e 50% o funcionário paga, isso cada empresa tem essa autonomia, mas a gente quer o vínculo da indústria pagando uma parte, pelo menos, para que nós treinemos esses alunos que são os funcionários e que eles tenham um curso superior focado na produção da própria empresa. Ou seja, vamos supor que tem 10 funcionários de uma determinada empresa. O professor vai trabalhar com a linha de pesquisa focado para a demanda daquela indústria, processos de melhoria da própria indústria. Eles vão trazer problemas e nós vamos buscar junto com eles soluções para aumentar a produtividade, a competitividade, a redução de desperdício, a economia e diminuir o preço do produto e aumentar, e com isso, a lucratividade da própria indústria. Isso é o mundo perfeito para uma indústria. Quando fala que falta mão de obra qualificada, nós vamos então qualificar agora eles em curso superior de tecnologia. Imagina que grande vantagem. Então, a princípio, não vai ser aberto para a população em geral. Prioritariamente, nós vamos falar para as empresas, fechamos nesses cursos, empresa XYZ, quantos alunos vocês vão indicar? Esses alunos têm que passar por um processo seletivo, porque é uma universidade, né?
mas todos que passarem, que a indústria falar, esse eu vou bancar, vai estar matriculado. Depois, as vagas que sobrarem, aí sim a gente vai divulgar para a comunidade em geral. Excelente, Ademir. Olha, eu gostaria também que você compartilhasse conosco algum momento marcante nessa sua longa trajetória no Senai que realmente te impactou. Eu me recordo, numa das nossas entrevistas, que você trouxe uma fala para nós de um garoto que o pai não queria, né, que ele começasse o curso e, por fim, ele acabou sendo aí quem contribui com a família. Esse é um exemplo, caso queira citar, mas quiser trazer outro, fique à vontade, porque eu acho que é muito importante falar a respeito dessas pessoas que estão transformando o seu dia a dia, a sua vida e a vida de outras famílias. Tá bom. Eu acho que esse aí é o caso do Luizinho, que está em Abu Dhabi, muita gente já ouviu. Eu posso falar um novo, então? Claro. Um novo. Olha, tinha um japonesinho que, com todo o carinho que eu falo com ele, né? O pai dele e o avô dele vieram do Japão no meio da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Perdeu 2 filhos esse pai. Então, os irmãos do pai do meu aluno faleceram lá, mortos na Segunda Guerra, e vieram parar aqui em Presidente Alves, trabalhando numa fazenda, e nessa fazenda ele era empregado, ele se casou com uma baiana, né? E até o menininho a gente fala que ele é mestiço porque é baiano com japonês, então ficou meio naquela lá de peruano, ele parece um peruano. E aí o pai vinha para o mercado aqui na feira de domingo e montava barraca para vender o que o patrão autorizou dele fazer, uma horta e adicional, um serviço adicional. Vendia para complementar a renda, né? Então o menino começava a ver o pai pôr dinheiro no bolso, dar troco e voltar. O menino falou assim, com 6 anos, ô pai, como que eu faço para ganhar dinheiro? Né? E o japonês, com toda a metodologia que tem, sabedoria, falou assim, eu vou te dar uma enxada, eu vou te dar um canteiro, você vai plantar, você vai regar e você vai vender, né, nos domingos, assim que tiver pronto o produto. É assim que ganha dinheiro, não é fácil não. Então, ele fez com o maior carinho tudo isso daí, quando ficou bonito, alface, almeirão, chicória, aí ele vinha com o pai punha essas caixas de mercado, como se fosse uma mesa e uma toalhinha e colocava os alfaces do menininho lá, né? 6 anos, tinha aquela vozinha ainda bem fina, né? Olha, o alface é sei lá, centavo quando era, né? E o menino começou a vender mais do que o pai, começou a ficar bom de venda. Né? Aprendeu com o pai e tal, mas todo mundo achava engraçado, comprava mais do menino do que do pai e tal. Nossa, estava indo super bem, mas só que com 10 anos o pai dele teve um câncer fulminante, em poucos dias faleceu. Aí, o que aconteceu? A mãe se desesperou, não tinha uma estrutura necessária para cuidar dos filhos, que eram 2 meninos e uma menina. E aí, cada um foi para um lado. Então, esse meu aluno, Danilo Shimoda, ele foi parar em Sumaré, na casa de uma tia. Então, ele perdeu o pai, ficou longe da mãe, ficou longe dos 2 irmãos. Então, lá, começou a dar trabalho, chorar e também desespero. Aí, essa tia mandou ele para uma outra tia em São Caetano do Sul. Chegou lá, ficou mais 6 meses, com muitos problemas. Ninguém estava conseguindo administrar ele. Voltou para Bauru numa casa de uma outra tia. E essa tia, ela já estava com 12, 13 anos, ela falou, ó, tem uma amiga que tem uma empresa que fabrica placas de circuito impresso, e eu falei com ela, ela vai te contratar lá. E ele foi. Só que essa empresária falou assim, ó, todo mundo aqui tem Senai, você tem que fazer Senai. E ele gostava de trabalhar, mas não gostava de estudar, revoltado. Não queria saber. Enfim, ela propôs, você vai para o Senai. Passou um semestre, não foi, 2 no terceiro. A tia veio junto com ele no Senai e ficou esperando. Falou, agora você vai fazer a matrícula aqui em Bauru já. Né? E aí ele fez. Aquele menino revoltado, um cabelão moicano, nada contra, mas como era da elétrica, ou usava redinha, ou não podia ficar com o cabelo solto, enfim, deu o maior problema. Não usava cinta, calça caindo, era a figura da classe. Você estava lá no fundo, né? Então, os professores, como a gente tem lá um lema de não desistir de ninguém, de não deixar ninguém desistir.
E a gente foi insistindo com esse menino. Shimoda, a vida é difícil mesmo, mas ó, você vai vencer, nós vamos te ajudar, né? E ele, não, revoltado. Mas aí, Mara, até um dia que a gente todo ano ia fazer as instalações na APAI, e as instalações da Feira da Bondade, né? E levamos a classe dele para fazer, porque eram os alunos que faziam. Fazia a iluminação, fazia as tomadas, tudo que precisava para que as feirinhas funcionassem. E na abertura, as crianças da APAI fazem aquela apresentação maravilhosa. Naquele ano se vestiram de Roberto Carlos e tal, e a dona Olga estava junto lá, eu chorei, ele chorou. Eu imagino. Oh, meu Deus! Começa a lembrar, né? Mas, gente, aquele dia foi a mudança de água para o vinho para o Danilo Shimoda. Ele falou, eu estou reclamando do quê? Eu posso ser muito mais útil do que reclamar. Eu tenho que fazer mais coisas para a sociedade. Tem pessoas que precisam muito mais do que eu. E aí, gente, ele foi mudado da água para o vinho. Foi o melhor aluno, foi um competidor igual o Matheus, também não passou de fase, mas acabou dando certo de eu contratar ele como um trainee, virou professor, instrutor, depois foi promovido a coordenador de relacionamento com a indústria e agora, esse ano, em março, ele foi promovido ao diretor do Senai de Limeira. Então, gente, não desista do seu sonho, não ponha só dificuldade na tua vida, mas começa a enxergar que assim, ó, tem coisas mais difíceis e que se você lutar, você vai vencer. Você pode ser orgulho da sua família, você pode ser uma pessoa inspiradora para as outras que tinham a mesma dificuldade, que você fala assim, acredita no seu sonho que dá certo. Era isso. Ademir, muito obrigada pela sua participação. É claro que a gente gostaria de conversar e ouvir muitas outras histórias, principalmente você, que é uma pessoa que inspira outras pessoas e vai ajudando no dia a dia com que essas pessoas não desistam e vocês também não desistem delas, como você bem posicionou aqui. Né? A nossa gratidão e, claro, o convite para que retorne, para que venha falar mais, né, sobre a sua trajetória pessoal, que também a gente quer conhecer um pouquinho mais, que é um vô aí, que a gente sabe, né, apaixonado pelos netos, enfim, pela família. A gente já vê todo esse amor, esse carinho. Gratidão imensa por aceitar o nosso convite e já deixo o convite aqui para retornar. Nossa, foi uma honra, gente, estar aqui do lado de Mara Carvalho, nesse podcast Pod TV aqui com o Rodrigo, com o Bruno, Renato Zaide, Renatinho, a Renata, o Léo, só gente maravilhosa, né? O Chico. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a você que teve a paciência de nos ouvir e curta aí, né, para dar mais bope, para eles me chamarem novamente, tá bom, gente? Me ajuda. Gente, que maravilha. Acho que vocês sentiram essa energia boa, contagiante, dessa pessoa maravilhosa que é Ademir Redondo, diretor do Senai, que ele está no lugar certo, transformando vidas e histórias aonde ele passa. E no caso aqui nós temos o privilégio da nossa querida Bauru. A você, claro que eu deixo o meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.